Nação rubro-negra, o clássico vai pegar fogo. Isso porque o clássico mais esperado está chegando no sábado. Flamengo versus Vasco. O famoso clássico dos milhões, onde a rivalidade pega fogo e a emoção toma conta no estádio, com toda a torcida e também com os jogadores. Hoje vamos falar tudo sobre esse jogão. Escalações, respectivos interesses aí dos clubes, né? Expectativa, né, da torcida, do técnico, de toda a turma aí do Flamengo. E o apoio incondicional ao Mengão. Então já deixa seu like, já se inscreve no canal, já comenta aí qual será o placar desse jogaço, né, que acontece aí no sábado e no Engenhão, né, gente, que teve essa polêmica. E qual vai ser aí, gente, esse placar? Fica comigo até o final, porque o vídeo está bom demais. Bora pro corte. Quem pra você é o melhor time do Brasil hoje? Flamengo. Não tem nem o que pensar. Flamengo. É Flamengo, né? Fácil. Souza. Flamengo. Flamengo, fácil. Vamos lá. Quem passa a América, quem ganha o título? Pra mim o América é campeão. O Galo ganha os 2 jogos. Pra mim o América. O Galo ganha os Pra 2. você? O América ainda não perdeu pros grandes, mas vai perder na final, vai dar Galo. Pra você? Vai dar América. Pra mim vai dar América. Vamos lá. Quem ganha o Campeonato Carioca? Flamengo, Volta Redonda, Fluminense ou Vasco? Flamengo. Flamengo ganha. Flamengo. Flamengo. Então, já que a gente tá falando de No Flamengo, Paulista, o Palmeiras. a gente vai colocar a torcida, o maior time do Brasil, não tem torcida terceirizada. Rápido ainda. Messi. Tem SBT em Barcelona? Eu posso fazer Se tiver pergunta? lá em Barcelona, eu faço programa de lá. Tá, puta. Agora é ligado ao esporte de vocês, tá? Vamos supor que vocês têm 131 milhões e aí no mundo do futebol isso é dinheiro factível, né? Seja bem-vindo, Guardiola! É essa a pergunta. Você contrataria quem pro Botafogo? Hã? Você tem... Guardiola. Vene Casagrande. Pro Flamengo? É. Cristiano Ronaldo. Pedrosa. Não pode repetir o amiguinho. Lamine Yamal. Quê? Lamine Yamal, do Barcelona. O menino jovem do Barcelona. Mas aí custaria mais de 131. Ué, mas é que eu Mas só pra hipotético. sonhar. Ah, tá, É o hipotético. O Cristiano Ronaldo também custa mais. Acho que tá. Muito mais. É. Que 131 milhões de reais? Acho que sim, né, gente? É, esse mundo existe, tá, gente? Porque esse mundo factível existe, o mundo roda e o mundo gira. Bem, ó, no Flamengo, uma ótima notícia. O Pedro voltou a realizar trabalhos no gramado. A gente vai ver o VT. E na volta, nosso Vene Casagrande atualiza a gente sobre a previsão do retorno dele. Rodou. Uma imagem que traz alegria ao torcedor rubro-negro e que reacende a esperança de ver o camisa 9 em breve no campo. Pedro avançou na fase de recuperação da cirurgia do joelho esquerdo. Com a ajuda da equipe médica do clube, o atacante fez exercícios de coordenação dos movimentos, trocou passes e até balançou as redes dos golzinhos posicionados no campo, além de atividades de mobilidade e força. Então nós dividimos aí o trabalho durante a semana, durante essas últimas semanas, e ele fez variando o trabalho na areia e na grama, e sempre muito bem, sempre com um desempenho muito bom. O Flamengo planejava o retorno de Pedro em junho, próximo do início do Super Mundial de Clubes. No entanto, o jogador tem avançado constantemente na recuperação da lesão e vive a expectativa de jogar a partir de abril. No campo, a gente priorizou o condicionamento físico dele através de gestos técnicos, como condução, finalização, hoje no golzinho. E com a resposta do atleta, a gente vai progredindo com ele ao longo das semanas. O atleta ainda não está liberado para fazer treinos com o grupo. Mas se tudo der certo, isso não deve demorar a acontecer. Pedro está fora desde setembro do ano passado. Mesmo fora do gramado, ele teve a sua melhor média de gols da carreira em 2024. Com 32 gols em 45 partidas, o artilheiro, aliás, atingiu a marca de 0,7 gols por jogo. E o que o torcedor mais quer é ver é o grande desempenho de Pedro de volta. A gente está entalado no assunto
132 milhões. 131. A gente entendeu? Nossa, que diferença, melhor. O pessoal aqui acha que é 131 mil reais. É o que tá aparecendo. O pessoal vai continuar trabalhando. Daqui a pouco tá falando que vai vir de transporte público, vai continuar vindo passando sufoco. A gente não consegue sair desse assunto. A gente tá preso nesse assunto. Isabelle continuou falando que ia continuar trabalhando e eu também. Convencemos o Venê, que também não ia parar de trabalhar. E o Pedrosa está ali, ó, viajando nervoso. o mundo. Eu vou ficar no ócio, vou sim, lá em Madrid. Em Bali, como o Venê falou. Eu continuaria trabalhando, sem a preocupação. Olha o Diego ia chegar, ó, você tá demitido, beleza. Fala em preocupação, Venê Casagrande. O torcedor do Flamengo não tem mais tanta preocupação em relação ao Pedro, porque ele tá voltando, falta pouco agora, menos do que antes, com certeza, hein? Eu acho que a preocupação vai continuar porque a gente não sabe como ele vai voltar, né, após essa lesão. A gente sabe que é um jogador, a gente tá falando de um jogador que é extremamente dedicado no processo de recuperação, tanto é que ele está voltando antes do prazo estipulado inicialmente, que era de cerca de 9 meses, mas se a gente for parar e analisar, ele operou em setembro e ele pode voltar em abril a treinar com os demais jogadores. Então são cerca aí de 7 meses. E, claro, isso graças ao trabalho dele, graças ao trabalho das pessoas que fizeram parte do departamento médico antigo do Flamengo e graças ao trabalho do atual departamento médico do Flamengo. Mas fica sempre aquela incógnita, né, de como o jogador vai voltar. A gente precisa avaliar esse retorno dele. Óbvio, se tratando de um jogador como Pedro, ele em alto nível, para mim é titular absoluto no time do Flamengo. E estamos falando também de um jogador que seria titular na seleção brasileira, que ele se machucou com o técnico Dorival Júnior quando ele estava à disposição da seleção brasileira. Então acho que ele, estando bem, 100% fisicamente, titular absoluto. Como que vai fazer? O Felipe Luiz ele vai arrumar um esquema para poder colocar o Pedro. Eu, particularmente, colocaria o Pedro centralizado, Bruno Henrique aberto na ponta esquerda e Luiz Araújo na ponta direita. Esse seria o meu ataque com o Pedro 100%. Mas isso ainda vai demorar um pouquinho, né? A gente está falando de abril. Então o Pedro deve retornar aí nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Venê tem mais atualizações sobre o departamento médico do Flamengo, mas antes eu quero saber do Lucas Pedrosa como ele colocaria esse Flamengo com o Pedro retornando. Concordo com Nesses 131 milhões, se você ganhar, não sei o quê, ele voltando, performando, tudo ok. Sabe aquela que a gente estava fazendo esse exercício aqui? Justo. Acho que seria isso mesmo. O Pedro como centroavante, o Bruno Henrique deslocado para a ponta esquerda e o Luiz Araújo na ponta direita, porque eu gosto muito do Luiz Araújo, mas não seria um problema eu jogar com o Plata ali também, que joga muito bem naquela posição, na ponta direita, é canhoto, puxa para dentro, bate também de fora da área, mas o Pedro é titular, gente. Não tem nenhum jogador que seja centroavante no Brasil que consiga jogar o que o Pedro joga. Hoje você tem o Memphis, o Yuri Alberto em uma ótima fase, o Igor Jesus teve uma ótima fase, mas o Pedro em condições normais, ele é o melhor 9 do Brasil. Eu acho que, além de ter o Pedro à disposição, que a gente está falando de um craque, um centroavante que hoje não tem aí no futebol da América do Sul, eu acho que o retorno do Pedro dá a possibilidade do Felipe Luiz também mudar o esquema de jogo. Porque não necessariamente você pode jogar com 3 atacantes, você pode jogar com 2 atacantes, o Pedro e mais um, seja o Bruno Henrique, seja o Luiz Araújo, e aí você aumenta a quantidade de jogadores no meio de campo. Então essa possibilidade do Felipe Luiz melhorar e também mudar o esquema também é uma contratação, digamos assim, porque atualmente, se a gente for parar e analisar, ele só tem o Juninho, e nem tem o Juninho, né, porque ele está lesionado. Então ele bota o Bruno Henrique ali improvisado. Então com o Pedro dá essa possibilidade dele mudar o esquema durante os jogos. Não precisa pensando num time titular. E o mais interessante do Felipe Luiz, ou Pedrosa, é exatamente isso. A gente não consegue cravar um esquema tático, eu tô falando em números. Ele joga em tal esquema. Ele realmente é um cara que ele é flexível, ele joga muito em relação ao cenário que ele está encontrando e muda esse cenário de forma muito rápida e muito inteligente, porque ele faz uma leitura tática muito forte, não só do time dele, como do time adversário também, mas a gente consegue identificar um DNA ali, uma característica do time do Felipe Luiz. Isso é muito interessante para um treinador que ainda é muito jovem, né, ô Pedrosa? Eu acho que tudo isso tem a ver com a bagagem que ele acumulou como atleta. O perde-pressiona do Flamengo tem sido muito bem feito. Muitas vezes ele coloca até 4 jogadores para fazer essa marcação alta. Quando o Flamengo tem a bola, ele
consegue também recomeçar o jogo. Quando eu digo isso, o Botafogo do Arthur Jorge fazia isso muito bem quando ele jogava a bola lá no John e aí os zagueiros abriam, o time ficava um pouco mais espaçado e trazia o adversário para o seu campo, para justamente você ter campo de transição para atacar. O Flamengo do Felipe Luiz tem feito isso também. Então é uma equipe muito bem treinada pelo Felipe Luiz. Claro, eu sempre cito isso aqui, ele deu a sorte e teve a competência, porque ele tem uma máquina na mão, um time que tem 20 jogadores de nível de seleção, seja brasileira, seja uruguaia, seja argentina e tudo mais. Agora, ele realmente está fazendo um bom trabalho desde o final do ano passado, é um cara que está mostrando a variação tática dentro e fora de campo também. Quando ele conversa com a gente, você vê que ele também consegue agregar bastante no quesito futebol brasileiro. Vene, além do Pedro, quais outras atualizações sobre o departamento médico do Flamengo você tem? Vamos lá, Michael, lesionado, só volta em março, sem prazo de retorno. O Cebolinha acabou de sofrer mais uma lesão muscular. A boa notícia é que é uma lesão pequena, né? Vamos dizer aí que é de grau 1, ou seja, não vai ficar muito tempo longe dos gramados. O Juninho, Flamengo tenta deixar à disposição para o jogo já de sábado contra o Vasco da Gama, tal como o Alexandre. A boa notícia é o retorno do Ayrton Lucas. E aí muita gente fala assim, mas o Léo Pereira foi bem. Gente, o Ayrton Lucas, ele é lateral esquerdo de ofício. O Léo Pereira, ele quebrou um galho e quebra um galho muito bem feito. Verdade seja dita, tanto ele quanto o Varela. Então, o ideal para o Felipe Luiz é que eles tenham um jogador daquela posição à disposição, que é o caso do Ayrton Lucas, caso não tenha o Alexandre ainda. Mas o ideal é que o Alexandre retorne, porque para mim é o titular absoluto na lateral esquerda. Mas mesmo eles retornando de lesão, eles jogam como titulares? Quem? O Ayrton Lucas? Se o Alexandre não ficar à disposição, o Ayrton Lucas é o titular. Ele está voltando agora. Voltando agora, exatamente. Ele seria o titular mesmo com o Varela, que fez boas partidas. Mesmo com o Varela, ali. Exatamente. Entendi. E mesmo com o Léo Pereira também. Bom saber. Interessado. Claro. Eu estou muito interessado. Não, e pelo que eu tenho aqui de estatística, no tapetinho, Ayrton Lucas rende demais, sabia? Falar em tapetinho, olha a nossa enquete hoje, ô Lucas Pedrosa. Você acha que a decisão de levar o clássico dos milhões para o Nilton Santos favorece quem? Lembrando que o primeiro jogo é Vasco-Flamengo, o segundo é Flamengo e Vasco. Então, se começa com o Vasco, o primeiro jogo mandante é o Vasco, escolheu levar seu jogo e agora confirmado, né, Lucas Pedrosa? Para o estádio Nilton Santos. Primeira opção, que está vencendo por hora, favorece o Flamengo. Segunda opção, favorece o Vasco. Terceira opção, prejudica os dois. Vamos começar a brigar. Eu acho que faltou uma opção. Qual? Faltou uma opção. Prejudica os torcedores, que pra mim é o maior prejudicado. No Espetáculo. caso ali seria prejudica os dois, né? Eu ia falar que essa pergunta ela tem dois viés. Ela tem o viés técnico, ela favorece o Flamengo, que é um time mais rápido e vai jogar num campo que favorece os times que são mais rápidos. O Botafogo deu uma aula de jogar em transição rápida, de jogar com posse de bola na velocidade no Nilton Santos. Prejudica os dois quando a gente pensa no espetáculo para o torcedor, que com a saída do jogo do Maracanã para o Nilton Santos, essa redução é de quase 30 mil torcedores. Então 30 mil torcedores vascaínos e flamenguistas não poderão ir ao Maracanã. Pior, 8 mil foram tirados porque, até o momento, os setores estão fechados pelo BEP. E norte e sul, é isso? Exatamente. E prejudica pelo espetáculo também. Agora, esses posicionamentos eu até entendo quando os jogadores escolhem, porque a informação que eu tenho é que o grande motivo para o Vasco tirar o jogo do Maracanã é a escolha pelo Nilton Santos, porque eles acreditam... Os jogadores escolheram? Os jogadores escolheram. Teve uma reunião ontem entre comissão técnica, diretoria, com os jogadores no CT Moacir Barbosa, e os jogadores escolheram porque eles acreditam que vai desfavorecer o Flamengo, que vai sair da sua zona de conforto no Maracanã para jogar no Nilton Santos. O Vasco hoje, por exemplo, está treinando no Nilton Santos e treina também na sexta, para poder se adaptar melhor, porque no final das contas, o Vasco também está saindo da sua zona de conforto. Sim. E aí, o Marcelo Santana, que é o diretor do Vasco da Gama, ele deu a justificativa também de que o Flamengo não tinha respondido o Vasco no domingo e que também o Flamengo não deixaria o Vasco ter o controle dos camarotes, da venda de bares e tudo mais. E você não acha que isso irrita? Não, isso pode irritar, Fernanda. O ponto é pelo aspecto financeiro que ele está fazendo isso. No aspecto financeiro, ele vai perder dinheiro jogando no Nilton Santos, porque até o momento os setores estão fechados, o torcedor do Vasco não tem nenhuma garantia que vai lotar o seu setor e nem o do Flamengo, até porque é um estádio no sábado de carnaval que tem um acesso mais complicado também, e a renda no Maracanã é muito maior. Então, mesmo dividindo renda no Maracanã, para quem não sabe, a renda do primeiro jogo e do segundo jogo, até conversei isso com o Vene, a informação que a gente tem é que é dividida, é 50-50, então digamos que no Maracanã você tem um lucro de R$2 milhões
Vai ficar 1 milhão para o Vasco e vai ficar 1 milhão para o Flamengo. A chance de ter um lucro de 2 milhões de reais no Newton Santos é 0. O Vasco vai estar perdendo dinheiro jogando no Newton Santos. O posicionamento que a diretoria do Vasco faz é... Vai ser meio a meio, né, gente? É meio a meio. Os dois jogos. É meio a meio. Nós não temos que ceder ao que o Flamengo quer. Mas, na verdade, para ser muito honesto, nessa situação toda, se é uma defesa dos jogadores, ok, tem um argumento aí que eu posso discordar e que eu discordo, para mim não tem vantagem nenhuma, mas tem um argumento. Agora, o argumento financeiro de que o Vasco não vai poder controlar isso aqui ou controlar aquilo ali para jogar no Newton Santos, não procede. O argumento financeiro de jogar no Maracanã seria muito melhor para o Vasco no lado financeiro também, porque essa divisão de renda seria maior. São 30 mil pessoas a menos. É conta rápida, é matemática. O ponto, cara, que eu discordo e que eu lamento é justamente isso. Eu acho que o futebol carioca, ele receberia um clássico e um espetáculo muito maior jogando no Maracanã, entre o Vasco e entre o Flamengo. O Vasco poderia ter entrado em acordo com o CEO do Maracanã e depois com o Flamengo, para nesses 2 dias fazer uma logística de jogo, abrir a venda de ingressos antes, porque o Vasco seria mandante, para que o lado do Vasco fosse lotado. E a gente vai ver no sábado, com todo respeito ao Newton Santos, teoricamente até o momento 2 setores fechados, garantia nenhuma de que o Vasco vai conseguir vencer ou vai ter tecnicamente algum tipo de vantagem com o Flamengo, e eu lamento muito, porque quem perde é o futebol carioca, quem perde são os torcedores, e no quesito financeiro, que foi um dos argumentos, não faz sentido também. Vene, a gente consegue então enxergar aí uma informação do Lucas Pedrosa, que é também a escolha foi 2 jogadores. O principal motivo foram os jogadores. Então a gente tem uma balança muito forte aí, entendendo que a diretoria do Vasco tem essa conversa, porque a gente sabe que tem alguns clubes que isso talvez não seria um marcador, né, para uma escolha. E o Vasco escolheu ser. Então, assim, a gente tem um ponto aí, como o Pedrosa falou, ele pode não concordar, né, mas que é uma escolha dos jogadores. E tem um outro ponto aí que eu acho que, na verdade, talvez o Vasco possa ter olhado, não é a questão do seu torcedor e da questão esportiva, e o campo favorece o Flamengo, porque a gente sabe que para um jogo rápido, para um jogo intenso, o sintético ajuda, né, a velocidade do jogo, mas olhar uma parte mais burocrática. Passa o ano inteiro implorando pro Flamengo para jogar no Maracanã. Eu tô falando o que eu ouvi, porque eu olhei a entrevista do Marcelo ontem. Passa o ano inteiro implorando para jogar no Maracanã. Aí, agora precisou jogar. O Flamengo não responde. Então vamos fazer o seguinte? Então eu não vou jogar no Maracanã. Vai sair da zona do conforto do Vasco, mas também tira, entre aspas, a zona do conforto do Flamengo. Essa não é a minha opinião, tá? Essa foi a leitura que eu fiz, que eu acho que foi a cabeça do Vasco, foi nesses 2 esferas. Você concorda comigo, Vene? Olha, Fernandinha, vou ser bem sincero, eu continuo com a mesma opinião que eu tinha aqui ontem. Eu não vejo uma justificativa plausível para o Vasco da Gama tirar esse jogo do Maracanã e levar para o estádio Newton Santos. Se fosse em São Januário, eu ia concordar plenamente, porque é a casa do Vasco, é ali que o Vasco se sente em casa. Mas a partir do momento que tira o jogo do Maracanã e leva para o Newton Santos, para, entre aspas, tirar o Flamengo da zona de conforto, os jogadores do Vasco também vão sair da zona de conforto. Então, o Flamengo perde, mas o Vasco também vai perder bastante. E nessa situação, nessa troca de estádio, eu acho que o Flamengo ainda vai sair ganhando. Tecnicamente falando, dentro de campo, vai ser muito melhor para o Flamengo. A gente está falando de um estilo de jogo que o técnico Felipe Luiz ama, que é uma transição rápida, um futebol intenso, e a grama sintética permite isso ao time do Flamengo. E não ao time do Vasco da Gama, que é um time extremamente mais lento, inclusive. Então, eu acho que o Vasco da Gama errou demais nessa decisão, e eu tenho a minha opinião. Quem mais perde é o torcedor, é o espetáculo. E eu falo por mim, no sábado de carnaval eu gostaria de ir ao Maracanã, eu estava programando para ir como torcedor. No Newton Santos eu não vou, o acesso é muito mais difícil, e aqui não é nenhuma crítica ao Newton Santos, é porque é muito mais complicado, não tem como. E além disso, se a gente for parar e analisar o valor dos ingressos, olha só, para mim foi uma decisão trágica, em todos os sentidos. Porque os jogadores preferem. Mas será que talvez eles não queriam... Gente, eu tô aqui para causar o caos, tá? Será que eles não queriam exatamente isso? Você, como rubro-negro, isso o quê? Você não vai no jogo, porque você tirou você da sua zona de conforto. O torcedor vascaíno também não vai. Tudo bem, proporcionalmente falando, vai dar no mesmo. Tô olhando o lado do Vasco, entendeu? E ainda tem o lado financeiro que o Pedrosa mencionou, com todo respeito ao Marcelo Santana. Aquilo ali me pareceu uma justificativa para o torcedor vascaíno, para a massa vascaína. Porque se a gente for botar na ponta do lápis, o Vasco da Gama vai sair no prejuízo. Essa conta rápida que só o Pedrosa faz aqui, gente, né? Mas e assim, não, pode pegar... Fernandinha, o estádio Newton Santos já recebe menos torcedores, óbvio, a capacidade é menor. Sim. Com dois setores fechados, gente, não faz o menor sentido. Posso falar? Essa eu vou mudança. dar minha opinião. Eu acho que deveria ser no Maracanã. Mas eu sou um instrumento de briga.
Ô, Fernanda, eu tenho que fazer essas brigadas. Seja no Newton Santos, seja no Maracanã, seja em Niterói, seja em Nárnia, o Flamengo é favorito para esse duelo. E sabe o que pode acontecer? O Flamengo vencer, ou até mesmo por um placar elástico, e isso virar deboche entre os torcedores. E o Vasco da Gama não ganhou nada levando esse jogo para o Newton Santos. Pelo contrário, perdeu tal como perdeu o Flamengo, mas eu acho que o grande perdedor nessa história toda é o torcedor, é o espetáculo. Estamos falando de um campeonato que já não tem muito, sabe, aquela paixão do torcedor atualmente, que os estádios estão vazios. Aí tem uma decisão como essa, eu lamento. Mas eu entendo o Vasco, eu acho que o Vasco como mandante, ele pode levar o jogo para onde quiser. Mas as justificativas, a mim, pra não me onde convenceram. quiser, não. Pra onde Porque quiser, onde não. ele queria, não pode. E São Januário, Pedrosa? Eu acho que o grande absurdo de toda essa história é o Vasco não poder jogar na sua casa porque o BEP não garante a segurança. Isso é um completo absurdo. Existem vários estádios no Brasil inteiro que têm estádios menores, que têm clássicos, que recebem clássicos e que conseguem ter normalmente o jogo rolando. Confusão, Pedrosa? Confusão tem no Maracanã, confusão tem no Newton Santos, confusão tem em São Januário, confusão tem... Fala aí, nação rubro-negra, o clássico vai... Ó, retrospecto de Copa do Brasil, vamos lá, vamos de trás pra frente. 2020 eliminado na quarta fase pro Atlético Goianiense, foi um vexamezinho, né? Fluminense muito maior. 2021 perdeu nas quartas pro Galo, beleza do game. 2022 era a final que o Rio de Janeiro inteiro esperava, um Fla-Flu. E aí até num vacilo do menino no primeiro jogo no Maracanã, o Fluminense tomou um gol bobo, lá não conseguiu reverter. E aí o Fluminense foi eliminado nas semi pro Corinthians de quem? Do homem que matou a sogra, deixou ela doente, para poder vir pro Flamengo depois, Vitor Pereira. Em 23, eliminado nas oitavas para o Flamengo. E em 24, eliminado nas oitavas para o Juventude, que também foi precoce, a galera ficou um pouco chateada. Mas 24 foi um ano bem complicado, de muita gente cravava um rebaixamento. O Mano assumiu, o Fluminense tinha 7 pontos, na virada do turno quase, né? Sim. É muito pouco. Esse foi o retrospecto do Flusão. É um ano diferente, mas eu acho que se o torcedor tricolor está preocupado de não passar pelo Águia de Marabá, com todo respeito ao Águia de Marabá, eu sei que vocês estão naquele hotel maneiro aí assistindo, porque é natural que os jogadores assistam, principalmente a Band, que fornece pelo YouTube. A galera assistiu o programa local do time para ter informações e hoje o YouTube os permite isso. Sei que vocês estão vendo com todo respeito ao Águia de Marabá, mas, cara, é um time que tem salário de 500, 700, 1 milhão, é um elenco milionário, o Canóbio veio por não sei quantos milhões, o Hércules veio por não sei quantos milhões, enfim, o Fluminense é superior, apesar de torcida e etc. Mas, Fernandão, quando o torcedor está preocupado se vai passar num campo tapete do Águia de Marabá, é porque o Fluminense precisa dar uma resposta pro torcedor, a imprensa menos, mas... Quer ver, eu acho que a galera não está preocupada, mas existe... Tá preocupada, Tá. O pessoal na academia tava, será que passa? Eu falei, pô, gente... Então, essa preocupação, ela vem de uma irregularidade que a gente já vem falando aqui. Você foi capitão do Vasco. O Vasco tem todo o direito de escolher onde quer jogar, porque o mando é dele. Entretanto, se o seu capitão, Verratti, e o jogador mais importante do time, que é o Coutinho, postam exatamente isso, e você vem a público, foi o caso do Marcelo Santana, que eu admiro muito, e fala, não, porque o camarote, estacionamento... Fernandão, o que tá me dando a impressão é que isso tudo tá à frente do resultado esportivo. Porque se o seu capitão e o seu principal jogador são contra o sintético, aí você tem que conversar com eles, botar o coletivo em relação ao individual. Mas o capitão fala pelo time. O Coutinho é o líder técnico. E aí fala de estacionamento, de camarote. O importante é quem tem que decidir, quem tem campo, Fernandão. Que história é essa? Eu concordo com você. A direção, quem tem que dar é o campo e bola. Claro! Até porque... Quem vai ser cobrado depois são os caras. São os caras. Quem se coloca à prova a cada jogo são os jogadores. E é bem controverso, porque aconteceu isso com relação à postagem, a galera levantando uma bandeira contra os jogos na grama sintética. E quem levantou essa bandeira foram os jogadores. Não foi ninguém que está de fora, foram os caras que fazem o show acontecer. Então, quando ele chega e diz que eles têm um melhor resultado extra-campo com relação a algumas coisas que podem chegar e que não poderiam chegar no Maracanã, a gente acaba não entendendo por quê. A gente sabe que o Vasco vem de um tempo sem vencer o Flamengo, como o Thiago falou. O time do Flamengo vem numa rotação diferente. No último jogo, no último enfrentamento entre as duas equipes, o Flamengo esteve muito acima do Vasco e o resultado que acabou se definindo ficou até bom para o Vasco, porque o Vasco
foi muito omisso com relação ao seu comportamento, com relação ao Flamengo. A intensidade do Vasco foi muito abaixo. E dentro de um jogo como esse, GV, se você, no mínimo, não igualar a rotação da equipe que está em um momento melhor que a sua, você vai ter dificuldade. E aí, quando a diretoria vem falando de coisas extracampo, acaba tirando o foco. Só que o Vasco tem que se preocupar em ganhar o jogo. Ah, eu quero levar para lá porque eu acho que eu posso dificultar para o Flamengo. Aí é uma outra estratégia. Aí o Vasco tem que pensar no que ele está dizendo para a gente. Só que tem que ser direto. A torcida quer ouvir uma coisa contundente. Por que o Vasco vai jogar lá se o Coutinho e o Verratti não quer? Ah, não pode ter rodeio, tem que ser direto. Eu acho que, com relação ao Maracanã, ao torcedor, a tudo que o Maracanã proporciona, as vitórias inclusive, que o Vasco... acesso à Tijuca inteira, muito vascaíno, Maracanã. Muito mais próximo de São Januário. Do lado, pô. As vitórias que o Vasco já teve no Maracanã, todos os clássicos que já houveram ali entre as duas equipes, não tem sentido escolher. E outra Newton coisa Santos. que você trouxe aqui no intervalo pra gente. O Verratti e o Coutinho são lideranças. Você vai passar esses caras, eu sei que são dois caras maduros e etc. Mas assim, então, eu não sei. Eu sinceramente não sei qual é o ambiente em relação a isso não, Bigode. Da mesma maneira que eu falei aqui quando esse movimento dos jogadores foi feito, eu vou repetir. Primeiro, quem tem que decidir, no meu ponto de vista, tá? É o jogador. É quem vai estar dentro do campo. Porque, como vocês bem falaram aqui, depois quem sofre são os atletas e, obviamente, o torcedor. Mas, para mim, eu acho que o grupo ele tem que ser ouvido antes de qualquer decisão. Dito isso, tenho o maior respeito pelo Marcelo Santana. Acho que tem situações interessantes da fala dele ontem lá na Ferge. Mas eu não acredito que o jogo não tenha sido no Maracanã pela falta de camarote, estacionamento, ingresso. Até porque isso não é o principal, Bigode. Isso, o para mim, principal não, é a parte desportiva. Eu acho que isso é um argumento e é válido, mas na minha cabeça não entra. Não entra. Para mim, está muito claro. O objetivo do Vasco ao levar o jogo para o Newton Santos é muito mais em prejudicar o jogo do Flamengo do que em benefício próprio. Muito mais. Por quê? Vocês já disseram aqui. As lideranças técnicas do Vasco, e aí eu vou citar os dois que postaram, que eu vi, que eu sei que postaram, Verratti e Felipe Coutinho, eles são contra a grama sintética. Pelo menos foi o que eles expuseram pra gente na última semana. Então eu estou falando baseado no que eu vi, baseado no que eles disseram. No mínimo, Bigode, fica feio. Claro. As duas lideranças, o artilheiro do campeonato, o atacante, de repente, de mais destaque no Rio hoje em dia, posta, o Coutinho, é o único prateleira top master do futebol mundial, craque de bola, posta. Aí 3 dias depois, e eu tô contigo, pra mim a decisão é orgulho, o Vasco vai e quer mandar isso no sintético. E apesar de o Vasco vai fazer 2 treinos lá, antes do jogo, na grama lá do Newton Santos, pra mim, as duas equipes vão chegar em igualdade em relação ao gramado. Igualdade. Tanto o Flamengo pode ser prejudicado, beleza, acho que até pode ali, especialmente no início do jogo, até você pegar ali a velocidade da bola. Mas o Vasco também vai ser prejudicado. Se o objetivo era influenciar negativamente o estilo de jogo do seu adversário, não sei se foi a alternativa mais correta. Porque aí não leva, por que não leva para um estádio menor aqui no Rio de Janeiro? Porque com grama natural, mas uma grama um pouco mais alta, que segure um pouco mais a bola. A gente preferiu os 2 jogos no Maracanã, até para tornar o campeonato um pouquinho mais atraente, né? Até para ter mais gente batendo mais recordes de público, como foi em 2024. Mas o Vasco foi irredutível, mesmo com as ponderações do próprio JEP, da televisão e da própria Ferge, quis manter um jogo no Engenhão. O JEP fez ponderações bem relevantes com relação à segurança, até porque a gente não está num sábado qualquer, um sábado de carnaval, que vamos ter algumas limitações de acesso nas intermediações dos estádios, mas vamos ter 2 setores interditados, tanto o setor sul quanto o setor norte do estádio Newton Santos não estarão disponíveis para venda. Mas, novamente, o estádio foi confirmado às 18 horas no próximo sábado. Até semana passada, o próprio Felipe Coutinho, uma das estrelas aí do Vasco, participou da campanha liderada aí pelo Neymar e pelos outros jogadores contra a grama sintética. E agora o Vasco toma a decisão de jogar na grama sintética. É exatamente isso que o Deco Rosman, homem que manda no Leblon, falou. É
é o que a gente trouxe aqui. Bom, vamos aguardar, tomara, e que esse clima de mimimi fique do lado de fora, que no campo a bola role, sem agressão, sem nada disso, e que vença o melhor. Aí, aqui uma artezinha para vocês, para mostrar os confrontos de Flamengo e Vasco que rolaram no Newton Santos. Todas as vezes que o Vasco jogou no Newton Santos e todas as vezes que o Flamengo jogou no Newton Santos. Não são confrontos. Eu que sou uma mula. 2-0 Botafogo Brasileirão em 2023. Ganhou do Fluminense em 2023 de 4-2. Ganhou do Botafogo no Cariocão de 2024, 4-2. Ganhou do Fluminense e tomou um 3-0 ano passado pelo Brasileirão. Ano passado, janeiro? Brasileirão? A data deve estar errada. A data está errada. É porque janeiro não tem como. Janeiro é Cariocão e dia 5 não tem ninguém nem treinando ainda. Mas foi um atropelo do Botafogo esse último jogo no Newton Santos. 60% de aproveitamento e o Flamengo jogou 2 vezes, ganhou do Botafogo de 2-1 em setembro de 23 e tomou um atropelo histórico que era para ser 10-1. Poderia ser pior. Botafogo. Agora sim. Feliz com os 4. Trouxemos aqui o retrospecto. Você pode crescer a tela, Fera, para a galera printar e mandar nos grupos para mostrar que não vai fazer muita diferença, talvez sim. Uma coisa interessante, não teve nenhum dos dois empatou ainda. Não teve empate, não teve nenhum empate. Flávio Amêndola. Se empatar, o Flamengo leva vantagem para o jogo de volta, né? E aí joga por um empate. Porque passou em primeiro. É bom falar para a galera que são 2 jogos. Isso. São 2 jogos. E o Flamengo tem a vantagem de 2 resultados iguais. Assim como Volta Redonda contra o Flusão. Se perder o primeiro 1-0, ganhar o segundo 1-0, avança. Não tem disputa de pênalti nas semifinais. Bota o Thiago rapidinho aqui pra gente chamar o Vaguinho, por favor. O Johnny Depp, mas o Johnny Depp nesse filme tá legal, não. O Johnny Depp, ele tava com a cara toda machucada, mão de tesoura. Vaguinho! Cadê o Vaguinho? Cadê o Vaguinho? Vaguinho! Eu tô sem... Sacanagão, hein? Cara, tu já imaginou? Coitado do mão de tesoura. Tu já imaginou? Definições do Campeonato Carioca. Tudo definido. Dias, locais, horários. As semifinais vão acontecer no sábado e no domingo. Sábado tem clássico, tem Vasco da Gama e Flamengo. Jogo que foi marcado para o Newton Santos com polêmica. E domingo, anota aí, marca... Depois de uma longa reunião na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, nesta terça-feira ficaram definidos os horários e locais das semifinais do Campeonato Carioca. Todos os 4 jogos serão às 6 horas. Nos próximos sábados e domingos, Vasco e Flamengo se enfrentam nos 2 próximos sábados e Fluminense e Volta Redonda medem forças nos 2 próximos domingos. O principal debate foi em torno do local do primeiro jogo entre Vasco e Flamengo com o mando do Cruz Maltino. Sem poder mandar a partida em São Januário por conta do regulamento que exige que haja uma divisão entre as torcidas igualitária de 50% para cada uma, o Vasco escolheu o estádio Newton Santos do Botafogo para mandar a partida. E apesar do Flamengo, a Federação do Rio de Janeiro e o BEP, o Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios, ponderarem essa decisão por questões de segurança, o Vasco bateu o pé e o jogo vai ser mesmo no estádio Newton Santos, com um detalhe: os setores norte e sul estarão interditados por um pedido do BEP, então 8.000 torcedores a menos estarão no estádio e a capacidade será de cerca de 36.000 torcedores. Depois dessa reunião, representantes de Vasco, Flamengo e da Federação explicaram por que essa decisão foi tomada. Bom, a gente preferiu os 2 jogos no Maracanã até para tornar o campeonato um pouquinho mais atraente, né? Até para ter mais gente batendo mais recordes de públicos como foi em 2024, mas o Vasco foi irredutível, mesmo com as ponderações do próprio JEP, da televisão e da própria Ferg, quis manter um jogo no Engenhão. Se fosse pelo desejo único e exclusivo do Vasco, a gente jogaria no estádio de São Januário. Esse tem sido o posicionamento adotado na maioria das partidas pelo presidente Pedrinho. Agora, sobre a relação entre Maracanã e Newton Santos, o Vasco gostaria de poder usar o Maracanã sempre que tenha necessidade, ou seja, vontade do Vasco. Não apenas quando seja uma vontade coletiva, como seria agora nessa situação do Campeonato Estadual. É uma pontuação legítima do Vasco. A gente entende que seria melhor jogar no Maracanã, mas o Vasco está dentro dos conceitos e da verdade, né, dos princípios do regulamento. É isso aí, nação rubro-negra. O clássico dos milhões promete muita emoção e a gente espera ver o Mengão dando aquele show em campo. Agora, quero saber de vocês, qual vai ser o placar desse jogão? Comenta aí embaixo e não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. Vamos pra cima, Mengão!